Olá, boa tarde, estamos ao vivo. Nossa, quanto tempo que eu não entrava ao vivo aqui. E aí, tudo bem com vocês? Eu vou esperar um pouquinho pra ver se chega alguém, mas eu não avisei ninguém dessa live hoje. E, na verdade, é só uma live de ancoramento que eu gostaria de fazer aqui hoje, porque hoje, pessoal, não sei se vocês conhecem o calendário maia, que as pessoas falam que tem os Kins. Então, hoje é o meu Kinversário, é o Kim 172, que é o humano elétrico amarelo. E eu já estava pensando há um tempinho que eu queria fazer algo especial para ancorar a energia do meu Kinversário aqui e também para contar para vocês uma novidade que vai começar a partir da próxima lua que a gente vai ter. Dentro do calendário maia, a próxima lua é a lua ressonante do macaco, que fala sobre como a gente consegue, como a gente pode sintonizar o nosso servir. E a partir dessa lua, eu vou começar a mudar o meu calendário. Eu vou sair do gregoriano e vou entrar no calendário maia. Mas, como a lua do macaco ainda vai demorar um pouquinho para chegar, faltam 2 semaninhas, eu queria ancorar essa novidade energeticamente hoje, já que é o meu quinversário, contar para vocês. E peço desculpas pela minha voz, mas eu tô com uma pequena infecção aqui no meu laríngeo, então a minha voz vai ficar um pouquinho rouca hoje na live, tá, gente? Também não vou falar muito, pra não esforçar muito aqui o laríngeo, mas eu vim trazer um recado assim, ó, bem certeiro, bem direto. Porque hoje em dia, pra gente realmente ver as coisas mudando, as coisas acontecerem, a gente precisa ser a mudança que a gente gostaria de ver no mundo. E é por isso que eu decidi mudar o meu calendário, contar aqui pra vocês. Porque não adianta a gente apontar, né, apontar o que tá errado no outro, quando a gente não olha pra dentro. Toda vez que a gente aponta o dedinho, tem 3, 4 voltando pra nós. E eu pensei muito sobre isso, refleti muito sobre isso esse ano. Por isso também que esse ano foi um ano onde eu olhei muito pra dentro e eu tentei encontrar de todas as formas, todos os momentos que eu observava julgamento, tanto o julgamento alheio quanto o julgamento que eu poderia estar fazendo com alguém, eu tentava voltar isso pra dentro e entender o que eu precisava mudar aqui dentro para que esse julgamento não acontecesse mais. Porque quando a gente julga, quando a gente está observando uma postura externa e a gente está fazendo uma comparação, é porque tem algo dentro de nós que precisa ser sarado, digamos assim. E foi um exercício muito legal, ao mesmo tempo muito desafiador esse ano, porque foi um ano assim que mexeu bastante com as águas internas, mas foi um ano maravilhoso, está sendo, né? Que ele ainda não acabou. Astrologicamente falando, o ano só vai terminar em março, né? Quando iniciar ali o arquétipo de Áries. E pelo calendário maia, a gente tá mais ou menos na metade, porque só vai ter o final do ano lá em julho. Então, a primeira coisa que eu percebo quando a gente tá falando sobre calendários, né, é que eles são feitos de ciclos, mas todos os dias, todos os momentos, a gente tem finalizações e inícios, novos começos. Então, não deixe que, por exemplo, o final do ano te limite a ser uma data aonde você vai colocar todos os teus planos, todas as tuas metas pro ano que vem, mas daí depois você passou 1, você passou 2, você passou 3 meses sem colocar aquilo em prática. Geralmente você começa a pensar, já comecei o ano errado, então agora eu não quero mais continuar, vamos deixar pro ano que vem.
E esse é um dos maiores erros que a gente pode fazer com a gente mesmo, porque a todo momento a gente pode recomeçar, a gente pode encerrar um ciclo, a gente pode iniciar algo novo. A gente não precisa esperar o ano acabar, digamos assim. Até porque se você for olhar o calendário das 13 luas, se você for olhar o calendário lunar, se você for olhar o calendário astrológico, se você for olhar o calendário gregoriano, o calendário maia, aí você fica pensando, tá, mas cada um começa em algum momento, então qual que eu vou seguir? Né? Segue aquele que faz mais sentido com o seu coração, que faz mais sentido pro seu momento de vida. Mas eu vim aqui tentar vender o peixe do calendário maia, explicar por que eu estou fazendo essa migração e mostrar para vocês também, vou pegar aqui um pouquinho da onde que veio a inspiração. Eu vou contar para vocês. Eu tirei algumas partes desse livro aqui para poder trazer hoje, só para vocês poderem entender. E porque eu acredito também que conforme eu for trazendo aqui, a gente vai ancorando a energia juntos, tá? Então, para quem está assistindo essa live agora ao vivo, ou para quem for assistir depois, se quiser, só dá uma respirada agora, dá uma sintonizada, porque eu vou começar a entrar com as informações. Depois ela vai ficar gravada, tá? Vou colocar no YouTube também. Mas é bom a gente pausar, respirar, pra gente conseguir integrar tudo que eu vou trazer. Porque pra falar bem a verdade pra vocês, eu não sei nem como que eu vou expressar isso pra vocês. Mas da maneira que for dita, vai ser a maneira perfeita. Porque é algo que eu tô querendo há muito tempo transbordar aqui. E de repente tocar algum coração, plantar alguma sementinha, e você que tá me ouvindo, começa a pensar com mais carinho e mudar o seu calendário também. O calendário, que as pessoas conhecem como calendário maia, que é o calendário das 13 luas, ele na verdade é como se fosse um mapa, tá? Ele é um mapa para nos levar de volta para casa. E essa semana eu postei nos stories uma foto que eu tirei aqui desse livro que eu vou mostrar para vocês, que é um mapa da história cósmica do tempo de Gaia, tá? Deixa eu só pegar aqui a página, onde é que tá? Então, um pouquinho pra cá. Aqui. Olha. É o mapa da mente da história cósmica. Esse mapa eu postei esses dias nos stories. Se vocês quiserem, eu posto de novo ele aqui depois. Ele dá um panorama geral de quando mais ou menos que Gaia começou a entrar no fio mental da história cósmica, que começou aqui, ó, na época de Lemúria, há mais de 100 mil anos atrás. A Terra, em si, Gaia, é muito mais antiga do que isso. Mas tudo que tá culminando, que tá acontecendo hoje, que as pessoas falam, né, sobre a nova era, sobre a transição, meio que teve um start na época de Atlântida, de Lemúria, tá? Que foi mais ou menos quando esse mapa da mente da história cósmica começou a ser tecido. O que isso significa? Que esse mapa aqui que eu mostrei, esse caminho, ele já foi trilhado, certo? Porque a gente vive dentro de memórias. E eu sei que isso é um pouco difícil de entender, mas tentem entender essas informações com o coração e não tanto com o racional, tá bom? Quando eu falo que a gente vive dentro de memórias, é porque o tempo, ele já existe em todas as suas formas, passado, presente e futuro. Então, o agora, ele é como se fosse um vazio
ele é um não-tempo dentro do tempo. Enquanto a gente está experienciando o aqui e o agora, nós estamos dentro de memórias. E o aqui e o agora é onde a gente encontra a frequência da história cósmica, onde a gente encontra a frequência das nossas essências, das consciências que estão existindo dentro do não-tempo, na linha do tempo. Então, todo esse mapa da mente da história cósmica, que para nós é muito importante a partir da época de Atlântida e Lemúria, que foi onde começou a criar todas as ramificações, eles culminaram num momento do tempo que muitas pessoas conheceram lá em 2012, como algumas pessoas chamavam de fim do mundo, que não é o fim do mundo, tá? É porque essa história ela começou a ser tecida, digamos assim, dentro do tempo que a gente conhece hoje, até 2012. Em 2012, houve ali, se não me engano foi no dia 21 de dezembro, que foi bem no solstício, houve uma amplificação dessa mente cósmica. É porque nós entramos num novo momento frequencial, tá? Como planeta. E começou a existir essa amplificação, essa integração. Toda a nossa história, que já estava aqui, ó, que já foi trilhada por diversas vertentes, e até as cores aqui, que são parecidas com as cores dos chakras, com as cores da fraternidade, nada é por acaso, tá, gente? Ela culminou aqui, nesse momento em 2012, onde começou a haver a convergência, tá? A integração de todas essas vertentes. Todo esse caminho que foi feito, desde Lemúria, desde Atlântida até hoje, ele tá gravado aqui, ó, no nosso mental. O nosso mapa tá aqui, tá? E a chave pra gente acessar tá aqui. Ela tá no cardíaco. Então, estão conseguindo pegar a linha de raciocínio? Nós temos um mapa desenhado já, trilhado, desde a época de Atlântida, de Lemúria, que está gravado na nossa energia mental, que já em 2012 houve, digamos que, o acesso para a gente começar a receber as informações de uma maneira mais pura, mais fluida. Só que para a gente conseguir acessar as informações, a gente precisa da chavezinha. E essa chavezinha tá aqui no cardíaco. Então, como que você pega a chave e acessa as informações para começar a voltar para casa? E voltar para casa não é sobre entrar numa navezinha e ir embora. É você realmente mergulhar dentro. Uma das maneiras, e talvez a mais eficaz, tá, gente? É aprendermos a nos sintonizar com a verdadeira frequência deste universo, que é a frequência 1320. Essa frequência, ela pode ser decodificada por nós, se a gente, por exemplo, seguir o calendário das 13 luas. Entenderam por que me veio muito esse insight pra gente realmente prestar atenção no calendário e entender que ele é muito mais profundo do que realmente a gente possa compreender, digamos assim. Então, quando eu tive esse insight, foi o momento que eu decidi mudar o calendário. Mas precisa de toda uma preparação. Porque, como qualquer ciclo na vida, não adianta a gente querer fazer tudo de qualquer jeito, de uma hora para outra. Achei a chave que eu queria, vou sair correndo, vou tentar abrir a porta de tudo quanto é jeito. Não. Nós somos programados numa frequência que ela é artificial. Então, demora um tempinho pra gente começar a mudar realmente, tá? A nossa
frequência, saída artificial e entrar na 1320, que é, digamos que, a frequência que vai nos colocar no caminho desse mapa mental, tá? Com a chavezinha que a gente vai trazer aqui do nosso cardíaco. Então, é muito importante ancorar o coração com a intuição, tá? Eu digo mais a intuição do que a mente, porque o mapa tá na mente, mas para você acessar, você precisa mais conseguir ouvir a sua intuição do que realmente tentar desvendar o teu plano mental, porque o plano mental tem muitas e muitas e muitas e muitas camadas. Então, você vai acessar no momento certo e virar pela intuição. Aí você vai fazer a tradução das informações que você for recebendo pelo cardíaco, que vai ser a tua chavezinha. Nossa, Gabi, mas de onde que veio tudo isso? Tudo isso veio dos estudos da lei do tempo. E é engraçado, assim, porque eu já tinha ouvido falar. Tem algumas frases, algumas coisas assim que a gente pega, né, e que ficam muito gravadas e por muito tempo você fica com aquilo na cabeça e você não entende. Quando eu comecei a estudar um pouquinho mais sobre a lei do tempo, eu lembro que tinha uma frase, eu até deixei ela anotada aqui para não falar errado, que é assim, ó. Agora, o cérebro humano tem a chave do nosso futuro. Uma mente de luz substituirá a confusão atual e as dificuldades da ignorância terrena. E depois, quando a gente começa a perceber que esse mapa existe aqui no nosso mental, né, como se fosse no nosso cérebro, essas coisas começam a ficar com muito mais sentido, né, essas confirmações que vão vindo ao longo do tempo. E a Terra, Gaia, ela está em sua frequência 1320 original, ela está como se fosse num estado de Samadhi. Por isso que eu coloquei aqui Samadhi, né? O título da live. Samadhi é quando você entra num estado de meditação tão profundo, tão profundo, tão profundo, que você é tudo e ao mesmo tempo você é nada. Nesse estado profundo de Samadhi, você encontra o void, você está dentro do não tempo. E ali você fica e permanece. E é o que acontece com Gaia. Gaia está nesse Samadhi há muitos e muitos e muitos milênios. Porque já é uma consciência, né? Que há muito tempo foi, digamos que ascendeu, teve sua ascensão. E nesse estado de Samadhi, na concentração correta, na hora que a gente está num estado de meditação, a gente absorve todas as informações sobre nós mesmos, sobre o universo. E é o que Gaia está fazendo. Só que nesse estágio, né, ela precisa estar na frequência 1320. Por isso, por exemplo, que muitas pessoas são desconectadas de Gaia. Porque a frequência que a gente usa utilizando o calendário normal não é a mesma que ela está frequenciando em seu estado de Samadhi. Então, nós temos uma interpretação diferente e distorcida do que realmente é Gaia, de quem é Gaia. Muitas pessoas nem acreditam que ela é um ser consciente, né? Simplesmente dividem os reinos animal, vegetal e humano como se fossem completamente diferentes no nível de consciência e não conseguem fazer essa integração. Mas, se a gente olhar para Gaia com esse viés de que é um ser tão consciente quanto nós, que está num estado de meditação profunda, a gente começa a perceber como tudo está interconectado. E a partir daí, a gente consegue frequenciar junto com ela, tá? Se conectar junto com ela e receber as informações desse mapa. Para Gaia, né, para a Terra, sempre é o mesmo momento do tempo. Como eu falei para vocês, como ela está nesse estado, então ela está nesse Samadhi, ela está dentro do não tempo, né? E eu quero ler aqui uma informação bem interessante, porque
isso aqui foi algo que também me trouxe o impulso de mudar o calendário. Porque Gaia está aguardando um momento que se aproxima, que é o momento que a gente vai começar a integrar as informações no mental, recuperar a nossa história cósmica que está aqui dentro, né? Relembrar, na verdade. E vai ser uma próxima expansão que todos nós vamos ter, como coletivo mesmo. Por isso que mais e mais e mais pessoas estão falando sobre a lei do tempo e que houve um boom ali desde 2002, que foram 10 anos antes do momento da integração, de começar realmente a abrir as frequências para a gente começar a poder encontrar esse mapa. Houve a primeira transmissão real oficial em 2002, que foi no Kim 173, quando uma das pessoas que estuda a lei do tempo, que tem vários historiadores que falam sobre, recebeu as primeiras transmissões, lá em 2002, sobre o que era a lei do tempo. Então, de 2002 a 2012, essas pessoas foram recebendo as informações porque foi uma década de preparação. Em 2012, a preparação, digamos que terminou, e foi quando as frequências começaram a se abrir para todos no coletivo. Então, de 2002 a 2012, foi o momento para que esses primeiros semeadores, né, conseguissem trazer para o coletivo essa questão da lei do tempo, para preparar. Agora o preparo já aconteceu. Muitas pessoas, mesmo as que não passaram pelo preparo na época, agora estão recebendo as informações e não tem problema nenhum que você comece a partir de hoje, por exemplo. Um pouquinho que seja por dia já vai fazer toda a diferença. Como eu falei, não precisa atropelar o ciclo de vocês, porque cada um está no seu tempo, no seu momento dentro do tempo correto. Só que a inquietude dos filhos de Gaia é o primeiro sinal para que essa frequência comece a ancorar de uma maneira mais coletiva. A inquietude que a gente já está vendo há muito tempo. Na verdade, desde quando virou ali os anos 2000, a gente já está notando uma certa inquietude no campo coletivo, né? Campo mental. E essa inquietude, ela está aumentando. Por quê? Porque muitas consciências, com todas essas informações vibracionais que estão vindo, que estão sendo transmitidas, por mais que muitas ainda estejam dormindo, já não está mais um sono tão confortável, como ele já foi alguma vez. Então, as pessoas estão ficando ansiosas, estão ficando, algumas, né, com problemas com depressão, vários problemas emocionais, mentais, ligados a essa frequência que não faz mais sentido hoje. E o que acontece? Essas inquietudes, que são esses primeiros sinais que Gaia já recebeu de seus filhos, né? Porque todos somos, de uma maneira ou de outra, filhos de Gaia, por estar aqui ocupando o corpo de Gaia. Então, Gaia, nesse estado de Samadhi, sabe que mesmo entre nós, entre seus filhos, toda essa confusão e todos esses problemas que estão sendo causados é porque o plano universal está atuando. Então, no momento que vocês ficarem, por exemplo, preocupados, porque tá tendo muita confusão, tá tendo muito caos, lembrem-se disso. Lembrem-se que tudo está acontecendo por um motivo maior. E se essa confusão está acontecendo, é porque o plano, ele está dando certo. Entende? Só que Gaia precisa de muitos de seus filhos para que levem para os seus corações e pratiquem o que ela pratica o tempo todo, que é esse estágio de Samadhi. Gente, só um minutinho. Eu vou ter que 5 minutinhos, eu já volto, tá? Só um pouquinho.
Voltei! Obrigada pra quem me aguardou. Deu uma confusãozinha aqui em casa, gente. Eu tive que abrir aqui, porque senão a minha mamãe ia ficar pra fora de casa. Bom, vamos voltar aqui. Retomando de onde paramos. Eu estava falando sobre Gaia, essa questão da gente não ficar preocupado, né? Porque tudo que tá acontecendo, caos, na verdade, faz parte do plano universal. Então, Gaia sabe que esse caos, essa enfermidade, digamos assim, que eu acho bonitinho porque tá escrito assim, ó. Ela sabe que a enfermidade das mentes de seus pequenos filhos logo será curada. Por quê? Porque a gente já tá se conectando, né, nessa nova energia. E olha que interessante, os amigos luminosos de mais além já estão aqui para ajudá-los, assim que um número suficiente deles desperte do sonho da separação. Então, o que isso significa, né? O que todo mundo que tá aqui, provavelmente que me segue, assim, meus amigos, vocês, todo mundo que tá aqui assistindo sabe, nós temos uma equipe, uma egrégora, uma família, o que vocês queiram chamar, que também estão nesse samadhi, que também estão nesse não tempo, dentro do tempo, e que nos auxiliam de todas as formas possíveis. Então, quanto mais a gente conseguir trazer essa frequência, ancorar essa frequência que Gaia já está, que os nossos amigos, nossa família já está também, mais eles vão poder nos auxiliar, tá? Neste momento de transição também. Saberão que é sua mente e não os seus brinquedos que os torna grandes, pois a mente é, na verdade, a mente da Terra. E a mente da Terra é a ligação para os poderes cósmicos insuperáveis e a simultaneidade de consciência sempre sincrônica. Então, isso aqui fala muito sobre a gente entender que nós não somos apenas matéria, nós somos espírito, e a partir do momento que nós, como filhos, entendermos que não são os nossos brinquedos, não é a matéria que vai levar a gente para algum lugar. A partir de determinado momento, a gente vai a partir do espírito, a gente vai a partir da mente. E a mente, ela tem um papel muito importante nessa questão do calendário 1320, porque a mente, lembrem do princípio do mentalismo, primeiro princípio hermético. Tudo é mental, tá? Tudo é criado a partir dessa energia. Então, até mesmo o que nós estamos experienciando aqui, essa questão da lei do tempo, ela é frequenciada através do nosso mental. Por isso que ela é muito importante. Até mesmo porque o tempo, como a gente entende, como a gente está vivendo ele aqui, ele é uma dimensão. Só que na 3D, como tem a questão do espaço, a gente se sente preso. Porque a gente tem que passar pelo passado, presente e futuro e viver a linha reta, digamos assim. Mas é só uma questão de perspectiva, é só uma fase, é só um momento. Se está acontecendo porque precisa acontecer, com o passar dos anos, essa noção, tá? Essa separatividade do tempo, de não necessariamente a gente vai estar mais precisando seguir a linha reta, a gente vai estar acessando passado, presente, futuro. Vai ser, parece coisa de ficção científica, só que não é.
É simplesmente você conseguir frequenciar, achar o caminho e entender que todos nós que estamos aqui não estamos só aqui. Nós estamos em várias impressões, em vários momentos do tempo, ao mesmo tempo e dentro do não tempo. Eu adoro falar sobre isso porque dá uns nós assim na cabeça, mas olha, confia em mim. Todo assunto que dá nó na cabeça são os melhores assuntos pra gente se aprofundar, porque tem muito ouro ali. O ouro que eu digo é o ouro do conhecimento mesmo, sabe? Aquela questão que vai nos libertando, que vai abrindo assim umas caixinhas de informações na nossa cabeça, no nosso coração, e vai nos conectando cada vez mais com quem nós verdadeiramente somos. E, enfim, como foi o poder da mente artificial, da Matrix, que criou a frequência que a gente vive hoje, agora é a partir da nossa mente, tá? Mais natural, digamos assim, que a gente vai conseguir quebrar, tá? Essa Matrix e frequenciar com Gaia dentro do estado correto, né? Pelo menos o estado correto para esse universo, porque cada universo tem sua frequência de tempo, né? Como eu falei, o tempo é uma maneira de você experienciar algumas dimensões. Então, nesse aqui é a 1320. E desse daqui a gente consegue acessar a partir do calendário, seguindo o calendário das 13 luas, tá? Então, mudar o calendário hoje seria como a gente mudar o curso da nossa história. Já estava programado, vai acontecer, sabe? Não, a gente tá como se fosse numa linha do tempo em Gaia, aonde tudo já deu certo. Só que também não dá pra botar bundinha na cadeira e não fazer nada sobre. Pra dar certo, por ter dado certo, é porque a gente agiu, né? Então, devemos continuar agindo dentro desse espaço para chegar nesse momento onde as coisas vão começar a converger, tá? As linhas do tempo vão começar a converger, digamos assim. Deixa eu ver o que mais que eu gostaria de passar para vocês hoje sobre a questão do calendário. Se vocês que estão aqui ao vivo comigo tiverem alguma dúvida, quiserem colocar, eu tô vendo a Eli que tá aqui, a Cris, a outra Eli também, tem duas Elis aqui comigo hoje, o Marcelo. Marcelo, com a frequência alta que a Terra for alcançando, ninguém mais poderá ficar dormindo e todos irão despertar para sua multidimensionalidade. Exatamente. É exatamente bem o que a gente estava falando ali antes no comecinho, porque o sono que a maioria das pessoas estavam e algumas ainda estão, ele não tá mais confortável. Antigamente, quando a gente ainda não estava passando por todo esse momento no planeta, o sono era confortável. Era aquele soninho assim, gostoso, entre aspas, que você tava dormindo numa cama toda suja, mas por você estar num estado tão profundo assim, de dormência mesmo, você não se importava. Hoje não. Hoje, por mais que você talvez nem queira pensar sobre isso, de certa maneira você continua recebendo as frequências e, como você falou aqui, Marcelo, a frequência tá muito alta. Então, o sono, ele não tá mais aquele estado de dormência, assim, que tá todo mundo zumbi. As pessoas, elas estão querendo acordar. Mesmo quando, de maneira consciente, elas ainda digam que não, inconsciente já tá acontecendo. Então, tá um passinho mesmo pra gente poder despertar essa questão da multidimensionalidade. E... olha só. A frequência 1320... eu achei interessante trazer para vocês, porque por que é 13 e 20, né? Existe toda uma comprovação numérica em cima dessa frequência para representar por que ela é a frequência ideal para esse universo. Mas, olha que interessante. Vamos pensar em nós, no nosso corpo humano, tá? Pense nos números 13 e 20 e pense no corpo humano. Nós temos 2 olhos, 2. Nós temos 2 orelhas, 2. Nós temos 20 dedos, tá? 10 na mão, 10 nos pés.
nós temos 13 articulações maiores, que são 2 nos tornozelos, 2 nos joelhos, 2 nos quadris, 2 nos pulsos, 2 nos cotovelos, 2 nos ombros e 1 no pescoço. Então, de 2 em 2, em 2, em 2 e 1, ali fecha os 13. O nosso corpo em si, pelos exemplos que eu tô dando aqui, eles são uma estrutura da frequência do tempo. Porque tudo o que está dentro do tempo dessa frequência está frequenciado no 1320. Então, se a gente começa a pensar assim com esses exemplos do corpo, a gente já começa a perceber como que tudo se encaixa dentro do 1320. E tem outra informação legal. A diferença entre 13 e 20 é 7. E 7 é o número-chave dentro dessa proporção, tá? Só que por você não ver ele, dizem que é um 7 oculto. Por exemplo, se a gente pegar 13 canetas, a gente alinhasse elas assim, uma do lado da outra, a gente ia ver 6 no meio, 6 de um lado e 1 no meio, que é o 7 oculto, dentro da frequência 1320. E o 7, a gente sabe que é um número também que é muito impactante, digamos assim, que é muito relevante, na verdade, porque fala sobre os 7 chakras, fala sobre as 7 leis, fala sobre as 7 frequências, enfim, existem inúmeros e inúmeros correlações que a gente pode fazer dentro da espiritualidade com o número 7, e também por ser um número sagrado, por ser um número divino. É interessante que Deus, a fonte, consciência cósmica, tudo que existe dentro do universo, pela fonte, se expressa em número, tá? Porque número também é frequência. E número, Deus é número, Deus está em tudo. Os números estão em tudo. Não tem Tesla que falava, né? Vamos ancorar um pouquinho da energia de Tesla aqui. Se você quiser descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. E sempre que você pensa em termos de energia, frequência e vibração, automaticamente você também está, de uma maneira ou de outra, falando sobre números, tá? Por isso que números quando você encontra a frequência certa, que seria a frequência 1320, por isso que é tão importante para começar a criar, tá? Essa linha, essa transmissão, essa conexão com esse mapa que eu tô comentando aqui. E a gente, pra fazer assim um resuminho, sabe? Que eu também não quero ficar alugando vocês muito aqui, depois eu vou deixar essa live gravada. Nós somos luz, tá? Nós somos amor, nós somos energia pura, nós somos frequência pura. E nós estamos aqui em Gaia, nesse momento, nessa linha do tempo, não sozinhos, mas com a ajuda da nossa família cósmica, tanto os encarnados quanto os desencarnados, para passar por essa transição. Então, todo mundo que tá aqui, todo mundo quis vir aqui, nesse momento. Não importa o quanto a gente tente olhar para fora e achar que tá tudo um caos, não. É o melhor momento possível no tempo pra gente poder aprender, né? Pra gente poder sempre ajudar de alguma maneira, nos ajudar. A gente ajuda muito nos ajudando, transbordando tudo aquilo que a gente aprendeu. E assim, ninguém tá aqui só pra dar a mão pro outro. Porque a todo momento da tua experiência como terreno ou como não terreno, você tá aprendendo também. Você tá evoluindo. Porque esse final de semana eu tive uma aula super legal. E o professor falava assim, ó, que quando você pensa num teto, você já exclui essa questão do teto da sua cabeça e entende que não existe teto. Todo teto é um piso para um próximo subsolo, digamos assim, um próximo solo. A Sara estava na aula comigo, né, Sara? Então, quando a gente traz esse nível de experiência para cá, por mais que às vezes existam almas aqui que são mais antigas, existam almas que são mais novas, gente, nada disso faz diferença, porque na fila do pão tá todo mundo aprendendo junto, tá todo mundo se ajudando junto, e por mais que digam, nossa, mas eu sei que existe uma alma que tá 3 anos luz de experiência do que a minha, não importa.
em essência, vocês são um, o mesmo, a mesma, e estão passando por diferentes níveis de aprendizado, mas as duas estão aprendendo. Então, como aqui a gente não está vivenciando só o tempo, mas a gente está vivenciando a densidade, a gente está vivenciando também a questão do espaço, às vezes fica um pouquinho mais difícil, né, de encarar, porque eu quero que passe rápido, mas todos esses momentos que começar a vir, assim, aquela sensação de que, queria que tudo acontecesse já, tenta voltar para dentro, encontra o teu samadhi interno, ancora na tua respiração, se conecta com Gaia, no samadhi de Gaia, e entenda que tudo já está acontecendo e que basta a gente todos os dias ter aquela sementinha da paciência. A paciência não é estagnação. A paciência, ela é simplesmente um mecanismo que nos ajuda aqui a lidar com essa frequência, com esse momento que a gente está vivenciando dentro do tempo. Como as coisas não são lineares, né, gente? Tudo já aconteceu. Então basta a gente confiar, e entregar e ir movimentando e fazendo as coisas realmente acontecerem do jeito que a gente sabe que já aconteceu. A gente poder vivenciar mais tarde aqui, seja nesse corpo, ou seja em outros corpos, né? Toda essa nova frequência que tá chegando. Enfim, gente, eu acho que era isso. Deixa eu só ver se eu não deixei nada aqui de lado. Não, o importante mesmo que eu realmente queria passar hoje pra falar pra vocês, né? Pra contar essa novidade. Eu vou fazer lives diárias, tá? A partir da próxima lua. No calendário gregoriano, se eu não me engano, vai ser dia 10 de janeiro que vai começar esse novo ciclo. Então, a partir do dia 10 de janeiro, eu vou entrar em live diariamente aqui com todo mundo. Vai ser live curtinha, assim, sabe? De 20 minutos a meia hora. Pra gente falar sobre as energias do dia, tá? Então eu vou estudar o calendário, vou mudar meu calendário junto com vocês. As lives, elas não vão ficar gravadas, tá? Vai ser... Eu vou tentar entrar sempre mais ou menos no horário próximo do meio-dia, 1h, assim. E é pra gente, quem tiver online, fazer a troca, entender qual é a energia daquele dia, porque os Kins, eles são portais. Então, todos os Kins que a gente vivencia, né, no calendário maia, eles carregam a energia de tudo o que aconteceu naquele dia. Então, por exemplo, hoje, que é o Kim 172. O Kim 172, que é o meu Kinversário, ele é um humano elétrico amarelo. O mantra dele é assim, ó. Não me envolvo, deixo de controlar, consigo abundância e aprendo a viver em liberdade. Na energia desse Kim, na energia de hoje, tá a energia do meu nascimento, porque foi o dia que eu nasci, o portal 172, mas tá a energia também de todas as coisas que aconteceram e que passaram, que já aconteceram, que vão acontecer no Kim 172, nos ciclos de 260 em 260 dias. Então é muito interessante, porque a minha proposta vai ser entrar em live aqui com vocês e a gente falar, ler a energia do dia, tirar as nossas dúvidas, tentar integrar para entender o que pode ter acontecido, o que esse portal tá querendo trazer de insight pra gente naquele dia, pra gente aproveitar a energia desse dia, o que a gente pode fazer de diferente para aproveitar o calendário. E tudo isso já vai nos conectar com a frequência 1320. Só o fato da gente estar falando, da gente estar conversando um pouquinho, da gente estar lendo, da gente estar vivendo a energia daquele dia, é como se a gente já estivesse dentro de uma salinha de estudos na biblioteca multidimensional e a gente está puxando, está ancorando essas energias para nós. E tudo isso vai tornar mais leve a transição, até mesmo a transição do calendário. Quem quiser mudar seu calendário, eu convido a participar aqui das lives comigo, dar seus depoimentos também. De vez em quando a gente pode abrir aqui
a tela para quem tá fazendo a mudança do calendário, para falar, tipo, quais são as mudanças que já estão acontecendo, né? As mudanças, elas são muito internas mesmo. Mas com o tempo, conforme a gente vai mudando a frequência dentro, fora as coisas vão criando, vão se moldando junto, né? Porque a gente vai moldando a nossa realidade conforme a gente experiencia aqui dentro. E é isso, gente. A gente tá na semana da lua do cachorro branco. E o propósito dessa semana é a gente pensar em sentimentos de amor, de compaixão e de lealdade. Então, até o final, né, dessa etapa, até o final dessa semana, dessa lua, se eu não me engano, nós estamos no 3º dia. E tem mais 6, se eu não me engano. Depois eu vejo bem certinho. Solte o peso, assim, do controle. Tenta se conectar mais com a frequência do amor, a frequência da compaixão, a frequência da lealdade para esses dias. Essa já é uma maneira de você começar a frequenciar com o calendário das 13 luas. Voltem sempre para o coração de vocês. Lembrem que o coração de vocês é o portal que vai conectar vocês com sua família cósmica, que vai conectar vocês com esse amor incondicional, tá? Que vocês todos são, nós todos somos, que é a nossa verdade mais pura, e vai conectar a gente também com o fluxo natural da vida. Então, assim, espero que eu tenha conseguido passar aqui pra vocês a sementinha que eu queria passar hoje. Quem não conhece a Lei do Tempo, procure agora. Tem muita coisa sobre. Eu super indico esse livro aqui, que é Acesso ao Teu Ser Multidimensional, tá? Esse livro fala sobre aquele mapa que eu tava comentando, que nós temos aqui na nossa energia mental. E ele traz muitos insights, assim, pra gente começar a entender realmente a importância, tá? A importância da mudança do calendário. Quem não sentir de mudar o calendário não tem problema também, porque tudo tá acontecendo no tempo certo. É realmente só mais uma ferramenta que vocês possam utilizar. Eu que agradeço, tá? Por vocês estarem aqui comigo hoje. A Eliane, a Eliana, a Ohane, a Sara, todo mundo que participou. Eu vou deixar a live gravada aqui. Essa vai ser a única live que vai ficar gravada sobre os 15, porque daí tem a explicação da importância. As próximas, a partir do dia 10, não vão ficar gravadas, mas eu vou entrar e, se vocês estiverem online e quiserem participar, serão sempre muito, muito, muito bem-vindas, tá? Amo todos vocês. Obrigada por hoje. Vou fechar aqui e um bom restinho de comemorações para todos e todas.